Boa noite, igreja. E boa noite também a todos que nos acompanham pela internet. Eu estava pensando esses dias, a gente quando vem aqui na frente, a gente cumprimenta a igreja presente aqui, mas a gente precisa cumprimentar a igreja online também, porque Deus tem dado a graça para nós dos nossos cultos estarem sendo transmitidos com qualidade de imagem, de áudio. Acho que a gente fica até mais bonito na internet, porque fica de longe, Mas tem sido uma benção, porque algumas pessoas, por algumas limitações, não podem vir para o ajuntamento. Às vezes algum irmão ou irmã que se encontra lutando com alguma enfermidade, ou pessoas que ainda não conhecem a nossa igreja, e através dessa ferramenta, que é a transmissão ao vivo via Facebook, essas pessoas podem nos conhecer e perceber o que Deus tem feito no nosso meio e participar disso também. Então, boa noite para você que nos acompanha pela internet. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45, nós leremos o texto do versículo 1 até o versículo 15. Ali está 5, irmãos? Mas é 15. Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 15. Vamos ler com bastante atenção a palavra do Senhor. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Até aí. Hoje nós vamos abrir o tema, um dos tópicos, do nosso tema geral, uma igreja indispensável,
em uma cultura descartável. E hoje nós vamos falar sobre a igreja e seu generoso coração. Nós vamos falar, segundo a palavra de Deus, sobre esse tema tão importante para a vida da igreja, generosidade. Porque eu creio que a igreja de Cristo Jesus, ela tem como missão ser generosa. Se tem um povo sobre a face da terra que deveria e tem potencial dado por Deus para expressar um coração generoso, esse povo é a igreja de Jesus. Porque recebemos generosidade da parte de Deus. O Evangelho, aquilo que Deus fez por nós, coisa que nenhuma das nossas obras pode fazer, diz muito a respeito da generosidade de Deus para conosco, pecadores, falhos, limitados. Então a igreja precisa ser um povo realmente com um coração generoso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras, nós vamos encontrar vários exemplos verdadeiros de generosidade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, histórias de pessoas, daquilo que Deus fez através de pessoas, da generosidade que Deus transmitiu ao coração de pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está repleta de vidas, histórias de vidas de gente generosa, de gente tocada por Deus e com o coração cheio de generosidade. E um desses personagens é José. E é à luz desse personagem que eu quero trabalhar com a igreja esse tema. Pode deixar no primeiro, Bibi? Marcas de uma verdadeira generosidade. Uma verdadeira generosidade. A generosidade que a Bíblia ensina. Nós vamos aprender isso aqui através desse momento da vida de José que nós acabamos de ler. José é tido como um tipo de Cristo. O que é isso? É um personagem do Antigo Testamento, onde alguns aspectos da vida de José apontam para aquilo que Jesus iria fazer de maneira plena e de maneira perfeita. Então, muito do que José viveu, vários aspectos da vida de José, assim como de outros personagens do Antigo Testamento, apontam diretamente para aquilo que Jesus fez e concluiu de maneira perfeita. Então, José, ele é um exemplo, porque ele é um tipo de Cristo. Nós usamos esse termo na teologia para os personagens, para aquilo que eles apontam, para aquilo que Jesus iria fazer, os personagens do Antigo Testamento. Mas vamos relembrar, antes de chegar no texto em que nós lemos, o contexto da vida de José. José era o filho queridinho de Jacó. A história nos conta a respeito da vida de José. Jacó tinha vários filhos, mas ele resolve a Bíblia, vejam, a Bíblia não afirma que essa postura de Jacó foi correta, mas diz a história que José era o filho da velhice de Jacó, e Jacó tratava José de maneira diferente em detrimento dos seus irmãos, tanto é que conta a Bíblia que Jacó resolve fazer uma roupa diferente para José, uma túnica com mangas largas. Naquela época era bonito isso, né? Era diferente. E Jacó resolve presentear esse moço, José, esse menino, com uma roupa diferente dos outros irmãos. Não bastasse isso, José sonhava muito, tinha muitos sonhos, literalmente falando. E nos sonhos de José, Deus mostrava para José que um dia ele iria liderar sobre os seus irmãos mais velhos. E eu acho que José não usou muito de sabedoria, porque ele contou isso para os irmãos. Ele contou para os seus irmãos que ele tinha tido um sonho, que nesse sonho, através de toda uma simbologia que a Bíblia traz, Deus comunicou ao coração de José que ele lideraria um dia sobre os seus irmãos mais velhos. Então, durante a vida de José, foi gerado no coração dos irmãos um ódio em relação a esse menino, a esse moço.
Primeiro, porque o pai claramente tratava José diferente dos outros irmãos. Segundo, José sonhava e ainda contava para os seus irmãos que no sonho Deus havia falado com ele que um dia ele seria superior aos seus irmãos. Além disso, Jacó contava com José para espionar o trabalho dos irmãos. Então, um sentimento ali de rejeição, de ódio em relação a esse moço, foi gerado no coração dos seus irmãos. E eles resolvem, num dado momento, vender José como escravo, e contar uma história mentirosa para Jacó, de que uma fera do campo tinha tomado a vida de José, algum animal o comeu e ficou só lá as vestes dele sujas de sangue. Mas na verdade eles pegam José e vendem como escravo, os próprios irmãos de José. A Bíblia nos conta essa história. E daí José vai para o Egito, e quem compra ele é Potifar. Potifar é chefe da guarda de Faraó, um homem de uma posição muito alta dentro do Egito. E ele compra José dos ismaelitas, que eram o pessoal que comprou José como escravo dos irmãos. E Potifar compra José e leva José para a casa dele. E Potifar confia tudo da casa dele para José, porque José realmente era um moço responsável. Aí a gente lê na Bíblia que a mulher de Potifar tem um desejo por José, ela simula uma situação de abuso sexual, e José vai parar na cadeia, vai sofrer de novo. Sofreu com os irmãos antes de ser vendido como escravo, vai para o Egito, chega no Egito, vai para a casa do comandante da guarda, lá ele tem privilégios, mas a mulher de Potifar simula uma situação de assédio sexual, sendo que ela que assediou José, e José vai preso. Ele vai preso, só que enquanto ele estava preso, Faraó tem um sonho. E apenas José consegue decifrar, com um discernimento espiritual, com um dom que Deus deu para ele, o que significava o sonho de Faraó. E isso que José decifrou é muito importante, porque no sonho de Faraó, Deus tinha comunicado que haviam anos de muita abundância de alimentos para a terra, mas haviam anos que viriam de muita escassez. E o fato de José ter decifrado, ter entendido esse sonho, faz com que o Egito ajunte muitos alimentos em celeiros para os anos de fome que viriam. E daí chega no texto em que nós lemos, porque é muito interessante para o tema dessa noite, a gente relembrar a história de José. Porque o que acontece? Chegou o tempo da fome no Egito, e não só no Egito, mas no mundo inteiro. E só tem comida no Egito agora, porque José entendeu o sonho de Faraó, que seriam 7 anos de escassez e 7 anos de abundância. Então os irmãos de José precisavam ir até o Egito, porque apenas no Egito tinha comida. Só que José já não era mais escravo, porque depois que ele interpretou esse sonho, Faraó colocou ele como governador do Egito. E os irmãos precisam ir atrás de José sem saber que José era José. Porque eles nunca imaginariam que aquele irmão que eles judiaram dele, bateram nele, venderam como escravo, seria um dia governador do Egito. Eles nunca imaginariam que aquele sonho que Deus tinha mostrado para José, de que ele seria superior em relação aos seus irmãos, realmente um dia iria se concretizar. E daí vem a cena, os irmãos procurando o José como governador para dar alimento para eles, porque a fome, os anos de escassez começaram. E daí vem a cena. Primeiro José se encontra com eles, antes dessa cena, né? E não conta para eles que ele era José, irmão deles. Aí eles voltam para a terra, conversam com o pai, voltam para o Egito de novo, e aí sim chega
no texto em que nós lemos. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia os primeiros versículos, porque a gente precisa entender a profundidade dessa cena, do cenário que a palavra de Deus coloca diante de nós nesse texto. Versículo 1 do capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Preste atenção, na primeira vez que os irmãos de José foram até o Egito procurar comida, José não contou para eles que ele era o José, que eles tinham vendido como escravo. Mas agora, José resolve contar para aqueles homens que ele, o governador do Egito, superior, aquele que tinha que autorizar eles levarem comida do Egito, era José. Só que a gente lê esse texto e talvez a gente não entende o quanto foi dolorido para José se revelar aos seus irmãos. O texto diz que ele pede para que todos os empregados saiam da casa, porque ele sabia que esse momento era privativo, era um momento de dor familiar, era um momento de mágoa de passado, que precisava ser superado. Era um momento onde o perdão ia precisar ser exercitado. Era um momento onde a dor do passado foi trazida à tona, porque José vai contar para os seus irmãos quem ele era. E ele quer ter esse momento. Eu falava sobre esse texto outro dia, na pregação aqui sobre família. Esse momento não podia ter ninguém ali intercedendo, tinha que ser um momento de José com os seus irmãos. Ele fecha as portas, ele pede para que os vários empregados de um governador do Egito saíssem, porque ele precisava ter aquele momento exclusivo com os irmãos. Conversar com eles, perguntar a respeito do pai deles, como estava Jacó. Tantos anos se passaram, José queria saber como estava seu pai. E daí, meus irmãos, vem o tema dessa noite, porque Deus traz para mim, através desse texto, algumas coisas que nós precisamos aprender sobre uma generosidade que é verdadeira segundo a palavra de Deus. E o primeiro ponto, pode passar, e eu queria que a igreja lesse o slide junto comigo. Vamos lá? Uma verdadeira generosidade não escolhe alvos. Olha só. Ser generoso é muito fácil quando a gente oferece para pessoas que a gente gosta, que são próximas de nós, que fazem parte do nosso círculo de convívio. Aí eu gosto de abençoar essas pessoas, seja materialmente, porque generosidade, veja, não tem a ver apenas com doar dinheiro, dar presentes, mas quando a gente doa o nosso tempo, quando a gente doa os nossos ouvidos, quando a gente usa aquilo que Deus nos dá, seja material ou não material, para abençoar uma pessoa, a gente está sendo generoso. Mas perceba que é muito fácil a gente dar presentes para quem a gente gosta, não é verdade? Você vai numa loja, eu estou recebendo muito presente, eu não, meu filho, né? Bebezinho, nasceu, recebe um monte de presente, e a gente expressa a alegria que ele ainda não pode expressar, né? Porque ele só chora. Mas receber presentes, ele chora e sorri dormindo ele sorri. Mas receber presentes é algo muito grande. E quando eu penso em generosidade, eu não penso em receber apenas presentes, mas receber atenção, abraço, afeto. É usar aquilo que Deus tem te dado, não só financeiro, mas aquilo que Ele tem te dado de experiência de vida para abençoar pessoas. Mas eu penso que exercitar, abre aspas, fecha aspas, generosidade com quem a gente gosta, ou com quem é próximo de nós, é fácil ter essas pessoas como alvo da nossa generosidade.
Mas isso não é generosidade, isso é troca de favor. Porque quando eu penso em abençoar, em oferecer apenas para aqueles que eu gosto, ou que têm alguma ligação comigo, ou que fazem parte do meu círculo de relacionamentos, segundo a palavra de Deus, isso não é verdadeira generosidade. Porque eu dou atenção esperando receber atenção. Eu abençoo financeiramente porque lá na frente, quem sabe, essa pessoa vai me retribuir, ela faz parte do meu círculo de relacionamentos. E por que eu vejo isso à luz desse momento onde José se dá a conhecer para os seus irmãos? Porque veja, José escolhe abençoá-los, dar comida para eles. José tinha o celeiro do mundo nas mãos dele. Só tinha comida no Egito, e só tinha comida no Egito porque José havia interpretado o sonho e com sabedoria dada por Deus, ele ajuntou comida no Egito. Todas as terras, todas as nações precisavam do sim de José. E agora ele tem diante dele o desafio de dar alimento para aqueles irmãos que rejeitaram ele, que venderam ele como escravo. E eu entendo à luz do que acontece nesse texto, José dando então alimentos, e eles foram e agora voltaram, quando José se dá a conhecer, que a verdadeira generosidade, segundo a palavra de Deus, ela não escolhe alvos. Ou seja, eu não sou generoso com quem eu quero ser generoso. A verdadeira generosidade é quando eu sou generoso com aquele que Deus coloca no meu caminho. E talvez aquele que Deus coloca no meu caminho para ser alvo da minha generosidade, pode ser que seja alguém que já me feriu algum dia, que já me magoou algum dia, que de alguma maneira já pisou nos calos dos meus pés. E às vezes são essas pessoas que Deus coloca diante de nós para que a gente estenda a misericórdia, para que a gente abençoe, para que a gente ajude. Seja, meus irmãos e minhas irmãs, financeiramente, com presentes, ou seja, com um abraço, ou seja, ouvindo. A verdadeira generosidade, segundo a Bíblia, não escolhe alvos. Eu não tenho direito de escolher com quem eu quero ser generoso. Eu preciso, segundo uma verdadeira generosidade, segundo as Escrituras, entender que Deus coloca quem Ele quer no nosso caminho. E a necessidade é o alvo da nossa generosidade. Surgiu uma necessidade na vida de alguém. Eu preciso estar disposto. Se Deus tem me dado, muito ou pouco, aquilo que Ele tem me dado, eu preciso estar disposto a compartilhar. Seja material, seja emocional, seja meus ouvidos para ouvir o choro, seja os meus braços para abraçar. Porque quando a Bíblia fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo, esse próximo não vem com um rótulo, aquele que faz parte do meu círculo de relacionamentos, aquele que faz parte do hall de membros da igreja. Veja, uma situação que eu aprendi isso durante o seminário. É claro, entenda que nós temos que ter critério para entender a maneira correta de ajudarmos pessoas, porque às vezes o jeito que a gente acha que a gente vai ajudar, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas eu aprendi que quando a igreja vai abençoar alguém com alimento, a gente não pode exigir que a pessoa venha no culto para a gente dar alimento para ela. Perceba o que eu estou dizendo. Claro, nós temos que ir lá orar, conhecer a realidade, mas isso, irmãos, é barganha. E a verdadeira generosidade, ela não é barganha, eu ajudo. E é claro, eu convido para vir no culto, eu acompanho, se realmente eu ajudando com o alimento, eu vou ajudar ou vou atrapalhar ela se manter numa situação, porque eu vou avaliar, vou orar, vou conhecer a história. Mas veja, a verdadeira generosidade, ela não escolhe alvo, porque a verdadeira generosidade não é barganha. Barganha é troca de favores. A generosidade que Deus requer da sua igreja é independente do retorno que nós vamos ter. Existem pessoas que Deus vai colocar na nossa vida
ao longo do caminho, para a gente estender generosidade, estender misericórdia, que nunca vai retornar para nós, mas nós vamos ser instrumentos de Deus. Amém? Porque José não leva em conta aquilo que os irmãos fizeram para ele no passado. Eles estavam com fome, eles não tinham comida, eles precisavam se alimentar. José escolhe ser generoso aos seus irmãos, mesmo diante de tudo que aqueles homens haviam feito para José. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e vejo José alimentando os seus irmãos, eu entendo que a gente precisa aprender muito sobre generosidade, porque nós temos o costume de estabelecer critérios que Deus não estabelece. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus ajudava pessoas que estavam à beira do caminho. Jesus ajudou a multidão que o traiu. E às vezes quem coloca critério para estender generosidade somos nós. Mas a verdadeira generosidade não escolhe o alvo. A necessidade de quem está à nossa volta, de quem Deus coloca na nossa vida, é o alvo necessário para a gente ser generoso. Seja uma generosidade emocional, financeira, uma necessidade emocional, financeira, é quem Deus coloca no nosso caminho. Quem Deus tem colocado no seu caminho para você estender generosidade emocional, financeira, talvez a sua atenção, seus ouvidos. Como as pessoas precisam ser ouvidas, irmãos? Sexta-feira eu tive a experiência de entregar a ceia para os irmãos que não podem congregar, e na última casa que eu fui, eu achei que ia ser rapidinho, sabe? Que eu ia dar a ceia e ir embora, assim. Mas eu vi daquele casal de irmãos que eu fui levar a Santa Ceia, de que eu precisava de um tempo maior com eles ali. Resumindo, eu entrei na casa deles às 15h e saí quase 19h. Mas eu vi que o que eles precisavam de mim, e Deus me mostrou isso, viu, irmãos? Pela minha natureza corrupta, eu queria só dar a ceia e ir embora. Porque geralmente é isso, os idosos, quando a gente vai ministrar a ceia, eles querem tomar a ceia, tchau pastor, já, né? Porque eles têm a agenda deles ali em casa, tudo, o ritual daquilo que eles fazem. Mas eu fui dar a ceia para um dos casais aqui da igreja, e eu vi que eles precisavam de tempo para serem ouvidos, para contarem histórias. Eu fiquei lá, e foi um tempo bom, eu saí de lá e saí abençoado. Mas eu fico pensando, se eu fosse pensar em mim mesmo, eu não seria generoso com eles, gastando tempo. E olha que isso nem é sacrifício, é um privilégio. Mas perceba, irmãos, que uma verdadeira generosidade não escolhe alvos. Surgiu uma necessidade, seja de quem for, alguém próximo ou distante, quem Deus colocar no caminho, a gente estende a generosidade. Isso é fundamental. Não é necessário esperar algo em troca, isso não é generosidade. Não é necessário fazer para quem a gente sabe que a gente vai receber um elogio. Puxa, você me ajudou, como você é bom, e ser reconhecido. José ajuda, ele está com o celeiro do mundo nas mãos. Os seus irmãos não poderiam oferecer nada. Claro, eles tinham tesouros, tinham algumas coisas, mas nada era mais valioso do que a comida que José tinha no Egito. Mas ele resolve ser generoso. Mas a segunda marca, segundo a palavra de Deus, a respeito de uma verdadeira generosidade, pode passar para a gente, Daiane? Vamos ler juntos? Uma verdadeira generosidade reconhece o Senhor como a única fonte. Preste atenção, o que você tem hoje nas suas mãos? Materialmente, emocionalmente, de experiência de vida, de profissão, de tudo que você pensar. O que você tem hoje? Porque
o que você tem é o que Deus quer usar, seja muito, seja pouco. Tem gente que fala assim, eu vou ser generoso quando eu tiver muito dinheiro. Ou vou ser generoso quando eu tiver muita experiência de vida. O que você tem nas suas mãos hoje para abençoar outras vidas? Pensando na sua profissão, no seu dinheiro, na sua experiência de vida, no seu tempo. O que você tem? Porque uma verdadeira generosidade, a gente reconhece que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. Ah, mas eu me esforcei muito para fazer a faculdade que eu fiz. Ah, mas eu tive muita sabedoria para juntar o dinheiro que eu ajuntei. Ah, mas quem estava por detrás de tudo isso era o Senhor. Amém, irmãos? Porque quando eu olho para esse texto aqui, os irmãos estavam com medo. E agora? José, nosso irmão, o que ele vai fazer com a gente? E José fala assim para os irmãos: não pensem que foram vocês que me mandaram para o Egito. Não pensem que hoje eu sou governador, estou numa posição de poder e toda a terra tem que vir atrás de mim para ter comida, porque um dia vocês resolveram me vender como escravo. E José tem a certeza de que quem enviou ele para o Egito foi o Senhor. Ele fala isso para os seus irmãos. Não pensem vocês que o cargo onde eu estou, a posição onde eu estou, é por causa de mim mesmo, por mérito. José tem a clara compreensão de que se ele chegou ao posto de governador do Egito, se ele chegou ao posto onde todas as nações tinham que ir atrás dele para ter comida, foi porque Deus tinha aberto o caminho para ele. José reconhece isso, irmãos. E eu entendo que isso é fundamental para a gente ser generoso. Porque quando nós achamos que o que nós temos e o que nós somos é mérito nosso, não é alvo da graça de Deus, a gente fica mesquinho. E a gente cuida da nossa casa, a gente cuida dos nossos negócios, como se fosse tudo nosso e não fosse para glorificar a Deus através do que nós temos, e não apenas do que nós temos, mas de quem nós somos. Uma coisa que nós precisamos entender: somos o que somos pela graça de Deus. Se você teve um sucesso no comércio em que você abriu, foi porque Deus abriu os caminhos. É claro que tem um lugar do nosso trabalho, sim, eu estou reconhecendo isso, mas a fonte principal daquilo que temos e daquilo que somos, não somos nós mesmos. José tinha isso na consciência, isso era aguçado na vida de José. Ele sabia que ele era governador do Egito, porque Deus tinha esse propósito, porque Deus abriu os caminhos, porque Deus fez Faraó sonhar e deu a oportunidade de um prisioneiro interpretar um sonho do superior do Egito. Uma marca de uma verdadeira generosidade é quando nós reconhecemos que aquilo que nós temos, a única fonte daquilo que temos, daquilo que somos, é o Senhor. Se nós lidarmos com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos, como se tudo fosse mérito nosso, a gente não consegue oferecer para ninguém. Porque quando nós entendemos que aonde nós chegamos e aonde nós temos chegado, nós temos sido conduzidos pela graça de Deus, a gente entende que nós somos apenas mordomos de Deus. Mordomia cristã. O que é mordomia cristã? E é um termo que a igreja não se fala mais disso, né? O que é um mordomo dentro de uma casa? Ele cuida de tudo aquilo que é do seu patrão, não é verdade? Pense, Deus acabou de me dar um filho, para mim e para minha esposa. É claro que a gente ama de maneira intensa esse menino, mas eu preciso olhar para ele e entender que antes de ser meu filho e filho da Laís, ele pertence ao Senhor. E isso precisa impactar a maneira como nós vamos criar esse menino, e precisa de muita graça de Deus para entender isso, para não criar como se ele fosse nosso. É mais ou menos um empréstimo. A gente é mordomo, até na criação dos filhos, porque eles são do Senhor. Então, quando nós entendemos que tudo o que nós temos
e quem nós somos, a experiência de vida. Tem pessoas, né, que você senta e ela gosta de se gabar da experiência de vida dela. Mas a experiência de vida dela, ela só teve porque Deus deu essa experiência, porque Deus levou ela a essas situações. José deixa isso claro. Olha só, versículos 5, 6, 7, 8. Vamos ler juntos, como igreja, esses versículos. Versículos 5, 6, 7 e 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. É um governador falando. Em algum lugar aqui na fala de José, ele está dizendo para os irmãos assim, ó, eu cheguei no posto do governo do Egito, e agora vocês que me venderam um dia como escravo, vocês que me torturaram, vão padecer na minha mão. Eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. Hoje eu sou governador do Egito. É essa a fala de José? Vejam qual é a fala de José, irmãos. Não fiquem preocupados, achando que vocês fizeram um mal para mim, tendo me vendido como escravos. Deus estava conduzindo todas as coisas. E se hoje eu sou governador do Egito, é porque Deus tinha um propósito de conservar a vida da nossa família. Ele usa o posto alto, aonde Deus colocou ele para estender misericórdia. Meus irmãos, se aquilo que nós temos e aquilo que nós somos não estiver a serviço do reino de Deus, e estar a serviço do reino de Deus é estar a serviço de Deus e de pessoas, não vale de nada. Vou repetir, se aquilo que nós temos e aquilo que nós somos não estiver a serviço do reino de Deus, não vale nada. O que Deus tem te dado? E quando eu falo em dar, não pense só em dinheiro, porque é muito pouco pensar dessa forma. O que Deus tem colocado nas suas mãos, experiência de vida, vocação, o que Deus tem feito na sua família, quais são as bênçãos que Deus tem derramado na sua casa, será que essas bênçãos, elas são apenas para você desfrutar no seu lar e não abençoar outras famílias? Tudo que você e tudo que eu, tudo que nós temos experimentado na nossa casa é provisão de Deus. Tudo aquilo que nós temos experimentado como igreja presbiteriana de Mogi Guaçu é misericórdia de Deus sobre essa igreja, sobre essa liderança, sobre esse conselho. E eu creio que aquilo que nós experimentamos aqui, nós podemos abençoar outras comunidades da nossa cidade, porque a fonte daquilo que nós estamos experimentando é o Senhor, irmãos. A marca de um coração generoso é um coração que reconhece que o que nós temos é a graça de Deus. Ele que deu cada coisa, cada experiência, faculdade, cada bem material. Foi o Senhor que abriu o caminho. Não estou dizendo que não teve trabalho nosso, mas antes de ter o trabalho nosso, é graça do Senhor, porque até para o nosso trabalho nós precisamos que Ele nos coloque de pé e faça com que a gente respire todas as manhãs. Mas por último, à luz dessa cena de dor, porque foi dolorido aquilo que aconteceu aqui com José, com seus irmãos, mas foi dolorido, e é impressionante como de cenas de dores, Deus extrai coisas grandiosas, lições grandiosas. Mas por último, eu queria que a gente lesse também com atenção, vamos lá? Uma verdadeira generosidade não é compatível com a mediocridade. Olha só, ser generoso não é fazer mais ou menos pelo outro.
se eu for ter tempo para dar ouvidos para uma pessoa, para a dor dela, se eu for estender misericórdia, é para eu fazer isso por completo. Se eu for ajudar, se eu me comprometo com Deus a ajudar uma pessoa, eu vou ajudar mesmo, e com excelência. Eu não posso ser medíocre. Eu estava falando ontem com a juventude que brasileiro, nós temos uma cultura de mediocridade. Para o brasileiro, 7 é 10, ou 6 é 10, ou 5 é 10, não sei qual que é a média de todas as escolas aí. Mas para Deus não funciona assim. Para Deus, aquilo que a gente se compromete a fazer, é preciso fazer e fazer até o final. Se a cultura brasileira nos ensina a ser medíocres, nós como crentes, como igreja do Senhor, temos que ser nesse sentido uma contracultura. Porque Jesus prometeu uma obra na nossa vida, obra essa que Ele tem completado, amém? Nós não podemos ser medíocres. E quando eu penso numa marca da verdadeira generosidade, é que generosidade verdadeira, segundo a Bíblia, não é compatível com a ideia de mediocridade. E quando eu olho aqui a cena, vamos olhar para o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 9, olha só o que o texto nos diz. José dizendo para os seus irmãos: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que te não empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Olha só o que está acontecendo aqui. José não dá comida para os seus irmãos, fala: voltem lá e aí tem comida para vocês passarem 1 mês com o nosso pai Jacó, Deus abençoe, ajudei vocês. Não. O texto fala que José manda comida, fala: traz o nosso pai para cá, e eu vou ceder terra aqui no Egito para vocês morarem. Eu sou governador, vou ceder terra para vocês. Aí a gente podia imaginar assim: puxa, José vai mandar esses irmãos com o pai dele para morar lá na periferia do Egito. A terra de Gósen era bem próximo da terra onde José habitava. E José era o governador do Egito, ele não habitava na periferia. Ele habitava nos melhores bairros do Egito, traduzindo para a nossa época, né? E José fala assim para os seus irmãos: olha, eu vou sustentar vocês, mas os 5 anos de fome, vocês vão ter pão com fartura. Traz o nosso pai para cá, porque vocês vão ter terra no Egito para morar, e vocês vão morar perto da minha casa. Irmãos, isso foge da média, não é verdade? Isso não é medíocre. Ele faz tudo aquilo que ele podia fazer com aquilo que Deus tinha dado nas mãos dele. Se Deus me fez governador do Egito, eu vou ajudar minha família até o fim. Eu vou sustentá-los. Vou dar casa para eles morarem, porque Deus tem me dado essas condições. Quando eu olho para isso, eu vejo essa verdade, uma verdadeira generosidade, não é compatível com mediocridade. Meus irmãos, Deus tem nos dado muito potencial como igreja do Senhor. E a gente não pode se contentar achando que está bom até aqui. Já fizemos tudo o que a gente podia fazer como igreja. Pense como igreja, corpo, e você como igreja individualmente, onde Deus tem te enviado. Mediocridade e reino de Deus não combina. Ser mediano e ser discípulo de Jesus é um negócio que a gente precisa de arrependimento, porque Deus nos convida à excelência. Eu não estou falando que é fácil, porque nós somos pecadores, mas é possível pela ação do Espírito Santo no nosso meio, a sermos excelentes. E quando eu penso em verdadeira generosidade, eu creio muito nisso, a gente precisa ir um pouco além. A gente precisa estender essa generosidade um pouco além daquilo que a gente tem estendido.
Eu tenho já abençoado muitas vidas. Mas dá para abençoar mais, hein? Eu tenho ajudado muitas pessoas, mas dá para ajudar mais, ou de jeito diferente, de formas diferentes, em contextos diferentes. Mas sabe o que é? Eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Irmãos, tem tempo para todas as coisas. Aquilo que é prioridade, a gente arruma tempo. Vocês estão entendendo? Generosidade, segundo as Escrituras, não é medíocre. Generosidade, segundo as Escrituras, é eu fazer além da minha zona de conforto. Eu me disponho nas mãos de Deus a ser usado por Ele para abençoar vidas. E eu vou até o fim. Sabe, irmãos, a gente vai caminhando no ministério, existem pessoas que às vezes a gente tem vontade de desistir. Mas que pecado isso, porque Deus não desiste de nós. Se nós começamos a abençoar uma vida, discipular uma pessoa, tratar do coração de uma pessoa, ser instrumento de Deus para tratar do coração de uma pessoa, a gente precisa ir até o final. Porque aquilo que Deus começou na minha e na sua vida, na nossa história, a obra que Deus começou em nós, de transformação, de salvação, Ele prometeu que Ele vai completar. Aquilo que eu começo, no sentido de generosidade, eu não posso ir até a média e parar. Eu preciso ir até o final. Com vidas, a gente não se envolve de maneira medíocre e com nada na vida do cristão. Mas principalmente nesse tema. A gente acha que ser generoso é ir até aonde não fere a nossa zona de conforto. E às vezes Deus quer estourar essa bolha de conforto na qual nós vivemos para tratar do nosso coração. Sabe por quê? Enquanto acontece esse exercício de generosidade nessa cena aqui de José, acontece perdão, acontece restauração de relacionamento, uma família completamente arrebentada é colocada de pé. E eu creio muito que generosidade caminha muito perto do perdão, porque às vezes eu preciso perdoar para eu realmente estender uma verdadeira generosidade. José perdoou seus irmãos. Talvez você está aqui nessa noite e tem gente que precisa da sua ajuda. Deus já falou claramente que quer te usar, Deus já te deu aquilo que você precisa para ir em direção a essa pessoa, mas você tem alguma mágoa em relação a ela e você, eu não vou ajudar. Eu já fiz muito por ela. Eu já gastei tempo com ela. Não vou gastar mais tempo com essa pessoa. Talvez da sua família, talvez um conhecido. Deus pede para irmos um pouco além da média, porque Ele nos impulsiona. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos?